Seguindo, então, vamos falar do manejo do choque. Então, como a gente já havia começado a falar, são inúmeras as causas, e a gente divide essa grande síndrome em grandes fatores causais. Então, quando eu vou pensar em choque, eu vou pensar que eu tenho alguns tipos. São eles o choque hipovolêmico, o choque distributivo, o choque cardiogênico e o choque obstrutivo. O choque hipovolêmico, o nome já retrata, já diz tudo. É aquele onde eu tenho uma perda de volume e essa perda de volume vai culminar na minha hipoperfusão. E a incidência entre 10% a 20% não é tão incidente, mas dentre os outros é o segundo, terceiro mais. O que eu vou ter de sinal nesse caso? Eu tenho um paciente que ele tem uma baixa pré-carga, essa é hipovolêmica, não está chegando sangue. Então, para compensar, eu vou ter um aumento da resistência vascular periférica, mas no final das contas eu tenho uma redução do débito cardíaco. As causas, as perdas gastrointestinais são muito importantes em pediatria, é inclusive o principal choque, a principal causa de morte nessa faixa etária. As perdas renais, as perdas hemorrágicas, os próprios sangramentos também e a própria queimadura, onde eu tenho uma perda por conta daquela superfície lesada. Outro choque, então, é o choque distributivo, e ele é o mais comum, mais prevalente, por se encaixar dentro dele, a sepse. Mais de 50% dos choques distributivos são causados por sepse. Nesse caso, eu tenho uma redução da minha pré-carga por conta de uma redução da minha resistência vascular periférica. É um paciente vasodilatado, então o volume de sangue não chega e isso vai prejudicar o meu débito cardíaco. Pode estar aumentado esse débito cardíaco nessa fase iniciais por conta dos fatores compensatórios, como a própria frequência cardíaca. Então, como eu havia falado, a sepse é o principal exemplo, mas eu tenho ainda a anafilaxia, o choque neurogênico também, que é um outro exemplo. Onde eu tenho uma lesão do sistema nervoso central, a minha cadeia de medula, e a partir daquele ponto eu não tenho mais a estimulação que vai promover a vasoconstrição. Então, é uma vasodilatação por lesão neurológica. O terceiro, o cardiogênico, de 10 a 20% de distância, eu tenho uma causa cardiogênica que vai atrapalhar a minha bomba, certo? Nesse caso, a minha pré-carga não está reduzida, não tem por que ela está reduzida, a minha resistência vascular periférica ela também está aumentada, mas o meu débito cardíaco está prejudicado, ele está reduzido. Quais são as causas? As arritmias, as cardiomiopatias, a própria a cardiopatia isquêmica, que é a mais frequente, pode levar a choque cardiogênico. O choque obstrutivo não é tão comum, menos de 5% é o mais incomum, onde eu tenho um fator que vai impedir o fluxo adequado desse sangue. Então, nesse caso, eu vou ter uma pré-carga que pode estar reduzida ou pode estar aumentada, depender da etiologia. Eu tenho ainda uma resistência vascular periférica aumentada para compensar, para aumentar esse retorno, e meu débito cardíaco prejudicado. Quais são as causas? A própria embolia pulmonar, onde eu tenho obstrução da vasculatura pulmonar, o aumento das pressões nos vasos pulmonares, que vai atrapalhar a minha ejeção cardíaca. Eu tenho ainda o tamponamento cardíaco, onde eu não tenho espaço para esse coração expandir, fazer uma pré-carga adequada e fazer uma ejeção também. E o próprio pneumotórax hipertensivo é o outro exemplo. Então, a partir disso, sabendo que o meu paciente pode ter uma gama de fatores, a causa pode ter sido uma dentre inúmeras, o que eu vou analisar, o que eu vou buscar nesse paciente? A gente está falando de hipoperfusão tecidual, então vamos seguir em cada sistema o que eu procuro. Na pressão arterial, eu falei, ela pode estar reduzida. E quase sempre, nos casos principalmente de maior gravidade, ela está. Mas não é um fator obrigatório. Não está no conceito do choque ter pressão reduzida. A pressão pode ser normal. A frequência cardíaca, a taquicardia é o fator mais frequente. É o mais frequente porque é um fator de compensação. É mais fácil para o coração, por exemplo, aumentar sua frequência cardíaca do que esperar o retorno venoso, aumentar a resistência vascular periférica. A bradicardia naqueles casos mais graves ou naqueles pacientes com uma hemorragia importante, enfim, os pacientes já com aquele mecanismo de descompensação, ou os que tenham uma doença cardíaca persistente ou usam alguma medicação. O índice de choque é um valor importante, ele é calculado pela frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. Quando esse valor ele está entre 0,5 e 0,7, é um valor dito normal. Os valores aumentados, principalmente quando persistentemente maior do que 1, tem uma relação maior com a mortalidade daquele paciente. O tempo de enchimento capilar, de fácil acesso, você consegue examinar isso beira-leito, sem nenhum esforço, e te prediz muita coisa. Quando ele está aumentado, maior que 4,5 segundos, ele tem uma relação importante com a hipoperfusão tecidual. E é importante também quando a gente for guiar a ressuscitação, quando a gente for tratar esse paciente. Em outros sistemas, a pele e extremidades, passar de forma mais rápido porque é mais conceitual, vocês podem ler depois. A pele pode estar mais fria, sudoreica, cianose, pode ter o livedo reticular. A depender da causa do choque, tem manifestações cutâneas, como as próprias placas urticariformes, quando eu estou falando de anafilaxia.
A icterícia pode estar presente tanto como uma consequência da causa, como aquele paciente com colangite, ou com uma disfunção orgânica, onde tem uma disfunção hepática. Sistema nervoso central, desde a agitação até o próprio coma, e a depender da causa, se eu estou pensando em infecção do sistema nervoso central, sinais meníngeos, ou alguma coisa do tipo. A cardiovascular, a depender também da causa, urgência vascular, quando eu estou falando numa síndrome cardiogênica obstrutiva, é um bom exemplo. Respiratória, outra gama, taquipneia, desconforto respiratório, a hipoxemia grave, quando tem um prejuízo importante dessa troca gasosa. O débito urinário, que é outro ponto muito importante, que além de me predizer um sinal, a hipoperfusão, ele também vai guiar a ressuscitação. Então, aquele débito cardíaco em adultos menor que 0,5 ml por quilo por hora, está me falando que a filtração está prejudicada. Então, se tratando do manejo do paciente, muito semelhante da forma com que a gente já vem tratando em outras síndromes aqui na emergência. É aquele tratamento que ele é simultâneo, ele é direcionado, ele tem que ser rápido, certo? Então, aquele paciente identificado, um sinal de choque, um sinal de gravidade, ele é levado para a sala de emergência, e lá na sala de emergência a gente vai monitorizar esse paciente e vai fazer o tratamento agressivo e rápido. Então, como é que isso é feito? Lá na minha sala de emergência, eu tenho aqueles passos fundamentais que a gente fez desde o começo, desde a primeira aula. É aquele paciente que na minha sala ele vai ser monitorizado, vai receber a oxigenação quando for necessário, vai ter o acesso venoso obtido, um acesso venoso calibroso, onde eu posso infundir medicação também, coletar exames se necessário. E, em paralelo a isso, eu vou estar coletando a história e examinando. Eu tenho que otimizar o meu tempo, né? Tenho que fazer muita coisa junto. Delegar funções aqui também é importante. Nesse momento, em paralelo lá com a minha coleta de exame, eu vou montar as minhas hipóteses diagnósticas e a partir delas eu vou selecionar o que eu vou coletar de exame adicional. É um raio-x de tórax? É um eletrocardiograma? É uma dosagem laboratorial? É um marcador cardíaco? Enfim, a partir da minha suspeita eu vou guiar a minha investigação. Só que aí, como eu estou falando de emergências, a gente tem que atuar sempre. Então, nessa atuação minha, eu tenho aqueles passos que são seguidos desde o começo. Aquele paciente onde eu vou estabilizar a via aérea e a minha respiração. Ele é um paciente que consegue ventilar sozinho? Ventilando sozinho, ele consegue manter a sua saturação de forma adequada, certo? Ou se não consegue manter a sua saturação adequada, ele precisa de um suporte. É por catéter ou tem que ser por máscara? Ele é um paciente que não consegue ventilar ou que está entrando em fadiga? É um paciente que eu preciso obter uma via aérea definitiva? Ou então tenho que partir para uma ventilação não invasiva? Qual é esse paciente? É nesse momento que eu defino isso, certo? E a circulação? Quanto à circulação, só para te deixar claro que o diagnóstico etiológico caminha junto. Então, quanto à circulação, eu tenho aqueles pontos que são importantes. E a gente falou muito disso lá no começo, quando a gente falou da fisiopatologia. Então, é aquele quadro onde eu tenho que aumentar a minha oferta de oxigênio no tecido, a minha DO2. É isso, né? Já que a base é a hipoperfusão, eu tenho que reverter aumentando a concentração. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso aumentando a minha pré-carga, é aquele paciente onde eu vou aumentar o meu volume efetivo, eu posso atuar na pós-carga, posso atuar na bomba cardíaca e também puramente no conteúdo arterial de oxigênio. Então, como é que vai funcionar isso? Lá na minha pré-carga, quando eu estou falando de movimento lá daquele sistema de Frankenstein, no mecanismo de Frankenstein, eu estou falando de volume que vai chegar ao coração. Porque o volume que chega ao coração vai ser proporcional ao volume ejetado, se eu tiver uma bomba preservada. Então, aumentando essa pré-carga, eu tendo a aumentar o volume ejetado. E essa pré-carga, como é que eu vou aumentar? Através da infusão de cristalóides, aumentando esse volume de infusão. Quando eu estou falando de pós-carga, eu estou falando de vasopressor, porque eu vou atuar na minha resistência vascular periférica, de forma que eu pego aquilo que está lá na periferia, vasodilatado, sendo hipoperfundido, não funcionante, lá em estase, e eu vou trazer de novo para minha circulação central. Ainda aqui, o débito cardíaco, ele pode ser tratado, atuado através de inotrópico, e eu tenho a dobutamina como um grande exemplo, e eu tenho um ADEM, uma observação que o meu objetivo é manter a saturação venosa central em 70%, certo? E eu tenho ainda o aumento do conteúdo arterial de oxigênio puramente dito, onde se eu tenho uma bomba que funciona, se eu tenho um volume circulando, eu vou aumentar a concentração. Então, seja na forma da saturação de oxigênio, manter ela maior que 95%, ou naquele paciente que tem uma hemoglobina menor que 7, atuar de forma a corrigir essa anemia.
Então, de forma a resumir, eu tenho aquele paciente que vai chegar na minha emergência, vai precisar do meu cuidado inicial, da minha história em paralelo do meu tratamento direcionado. O tratamento do choque, e a gente aqui não falou de causa nesse momento, a gente falou de repercussões hemodinâmicas. Então, eu trato a pré-carga, eu trato a pós-carga, eu trato a minha bomba de acordo com o quadro clínico. Então, se é um paciente que teve hemorragia, uma perda gastrointestinal importante, aquele tratamento de pré-carga vai ser muito útil. Mas se por outro lado é um paciente que teve um infarto de parede anterior extenso, tem uma bomba cardíaca, não está funcionando bem, talvez um inotrópico ou outras drogas nesse sentido ajudem ele a manter a perfusão adequada. Obrigado.